Eu gostaria hoje, nesta reflexão, de trabalhar como tema os 4 elementos constitutivos da igreja. 4 elementos que constituem, inclusive, o lema desta festa. O capítulo 2, versos 2, 42 seguintes, dos Atos dos Apóstolos, nos apresentam a ideia da comunidade primitiva, um esboço do que é a igreja de hoje, já na era apostólica. E a comunidade dos Atos, ou o livro dos Atos dos Apóstolos, nos apresentam 4 elementos que são fundamentais, aos quais a igreja vai sempre buscá-los, sempre retornar a eles para se refontizar e para se atuar e para se atualizar. A comunidade era assídua na doutrina dos apóstolos, como Paulo, que é apóstolo de Jesus. A comunidade, além de ser assídua, portanto, de ouvir e tentar entender e de viver do ensino praticado pelos apóstolos, portanto, a doutrina, o ensinamento, ela tinha também como segundo elemento a comunhão fraterna. Eles eram chamados de irmãos e irmãs por causa da mesma fé em Jesus Cristo. E viviam de uma fraternidade, a qual nós somos chamados também a viver hoje, como membros da comunidade, como membros constitutivos da igreja. Além da doutrina dos apóstolos e da comunhão fraterna, eles se reuniam em torno da Eucaristia, a fração do pão. Além disso, eles oravam, eles rezavam, além da Eucaristia, cada um e como igreja. Eles eram orantes, pessoas que oravam, que rezavam. Então são estes 4 elementos que bem no começo, ou desde o começo, a igreja entendeu e colocou como norma para ser observada e para ser vivida. A doutrina dos apóstolos, a comunhão fraterna, a fração do pão e as orações. Mas a nossa igreja, que foi fundada por Jesus Cristo, que é o único fundador, e a única igreja também fundada por Ele. Nós sabemos que existem muitas igrejas, existem os evangélicos, os protestantes, os irmãos luteranos, batistas, metodistas, presbiterianos, irmãos da Assembleia. Existem os batistas, os anglicanos, mas a única igreja fundada por Jesus Cristo é a nossa, a Igreja Católica Apostólica, porque tem como colunas os apóstolos, e Romana, porque foi confiada a Pedro por Jesus e aos apóstolos. E esta igreja, ela tem 3 pilares muito importantes, que são a palavra, a escritura. Todas as outras igrejas só têm como fundamento a escritura,
Eles chamam até em latim de sola scriptura, só a palavra. Por isso que quando você conversa com o irmão evangélico, ele sempre diz, a palavra diz, a palavra é a norma, para dizer que a última instância e a primeira é sempre a Sagrada Escritura. Na nossa igreja é diferente, porque nós temos 3 pilares constitutivos que regem e que alimentam e que fundamentam a nossa igreja. A primeira é a Sagrada Escritura, como eles. A segunda é a tradição escrita e oral, portanto, a sua história desde o princípio até aqui, e o magistério. O magistério, que dentre os 3 elementos, ele tem a última palavra. Ele é mais importante, porque é quem interpreta a Escritura e é quem interpreta a tradição. Quando Jesus fundou a igreja, ele a confiou a Pedro, que hoje é o Papa Francisco. Confiou aos apóstolos como Paulo, Pedro, João, Tiago, e que hoje são seus sucessores, os bispos. Por isso que a diocese de Tocantinópolis, a igreja em Tocantinópolis, portanto, uma porção da Igreja Universal, é confiada a Dom Giovanni, bispo desta porção do povo de Deus, desta igreja, e sucessor dos apóstolos. Dom Giovanni, quando chegou aqui, não veio para suceder ao bispo que estava antes dele. Também, mas não é só, ele veio especialmente como sucessor dos apóstolos. Portanto, a nossa igreja, ela se organiza assim, como uma instituição, como em toda sociedade organizada existem as instituições. A nossa é a instituição da fé. Por isso os bispos são os guardiões da fé. A gente chama de depósito da fé as verdades nas quais nós cremos na igreja e com a igreja. E eles são os intérpretes, os mestres da fé, os intérpretes deste depósito, que é o conjunto de verdades, que se chama também de dogmas, contidos nesse conjunto de verdades chamado depósito da fé. Então a nossa igreja é hierárquica, a nossa igreja é organizada, a nossa igreja tem uma coisa que se chama comunhão fraterna, sociedade organizadíssima. Daí a palavra católica, do católicos, da língua grega, que significa o que se faz aqui, se faz por toda parte. Católicos significa exatamente isto. Por isso que nossa igreja é católica. É católica não só para diferenciar dos evangélicos ou protestantes, mas é católica porque existe um princípio de unidade que está na pessoa do Papa e dos bispos. Quando nós vamos contra o Papa ou contra os bispos, nós estamos fora da comunhão na igreja. A palavra é uma palavra forte que a igreja nem usa. Excomungado é a pessoa que está fora da comunhão da igreja. Porque é a eles, ou foi para eles, ou a eles a quem Jesus confiou a coordenação, numa palavra mais atual, da igreja.
Foi para Pedro e os apóstolos que Jesus confiou a sua igreja. E ela se organiza dessa forma. A gente chama isso hoje de pastoral orgânica. Ela é organizada. Ela tem um princípio de unidade que está lá em Roma, o Papa. E ela tem um princípio de unidade que está aqui, que é Dom Giovanni. Ela tem ainda um terceiro princípio de unidade, que é o pároco na paróquia. Ele simboliza o princípio de unidade da comunidade. Por isso, é muito importante a gente entender isso, a beleza e o mistério que envolve a nossa igreja. Ela, diante destes 4 elementos, se configura também hoje dessa maneira. Igreja sem bispo não é igreja, igreja sem sacerdote não é igreja, igreja sem povo não é igreja, igreja sem o Papa não é igreja, porque não foi o Papa que fundou a nossa igreja, não foram os bispos que fundaram, foi Jesus, mas foi para eles que Jesus entregou, confiou a nossa igreja. Então, muita atenção, a gente vive hoje nas redes sociais e muita gente fica discursando, até às vezes seguindo padres, discursando contra o Papa. Muita atenção sobre isso. Discutindo sobre os bispos, por exemplo, a igreja no Brasil, a igreja na Argentina, ela é representada pela pessoa dos bispos, como instituição organizada, como uma instituição que tem lugar para todo mundo, e cada um tem que responder pelo lugar de onde está. Por isso, é importante a gente entender isso. Enquanto para nossos irmãos, não é, protestantes, evangélicos, é só a Escritura que fundamenta o que eles desejam a nível da fé. Para nós, ao contrário, a igreja tem 3 pilares: a Sagrada Escritura. Nós bebemos da Sagrada Escritura, nós nos alimentamos da palavra, nós buscamos toda luz, toda orientação na palavra, mas nós nos alimentamos também daquilo que é a tradição da igreja, daquilo que é perene na igreja, e tradição aqui também entendida como os valores que perpassam de tempos em tempos na própria história da igreja, de verdades que a gente conhece e guarda e acredita e respeita, que a gente chama isso de doutrina, o ensinamento confiado especialmente aos bispos e ao Papa. E eles são, portanto, os guardiões do depósito da fé. A nossa fé é sobretudo e sempre explicada pelos bispos. A nossa fé, quem tem sempre a última palavra como mestres dela, são os bispos na igreja, porque eles são o centro de unidade nas suas igrejas particulares, como as dioceses, e o Papa, como bispo de Roma, e portanto bispo da Igreja Universal, também ele tem a última palavra. Mesmo que na igreja hajam os teólogos, que são os cientistas da fé, são os pesquisadores da fé, não são eles que dão, como por exemplo os cientistas a nível humano, dão respostas humanas às questões, como por exemplo agora na pandemia. Na pandemia quem tem a última palavra são os cientistas. No caso da igreja, quem tem a última palavra são os bispos, porque a eles que interpretam sempre a fé da igreja. Embora os cientistas, teólogos, filósofos,
busquem explicar as verdades na igreja, apresentem as verdades na igreja, mas somente aos bispos é reservada a tarefa de interpretar, de guardar, de dar a última palavra. Então hoje, celebrando São Paulo Apóstolo, que é coluna da igreja, nós, como todos os apóstolos, nós o veneramos e admiramos, porque ele também foi um grande mestre da fé. Ele fundou 14 comunidades, ensinando a fé da igreja, ensinando sobre Jesus Cristo, ensinando sobre a fé que nós professamos. Ele é mestre da fé. Ele é o grande apóstolo dos gentios, porque ele levou a fé da igreja, a fé em Deus, a fé em Jesus Cristo, para as comunidades fora do judaísmo e do mundo judeu. Ele é o grande evangelizador dos gentios, ou dos pagãos, ou dos politeístas, como nós concebemos, nós entendemos. Por isso, a gente quis hoje falar disso, que é muito importante, para a gente conhecer, para a gente buscar. Hoje a internet nos dá tudo o que nós queremos, e muitas vezes nós conhecemos pouco sobre a nossa fé católica, sobre as verdades que compõem a nossa fé. A gente conhece pouco sobre a história da igreja, a gente conhece pouco, inclusive, sobre como a igreja nossa se organiza. Por isso, é muito importante que a gente busque também, ao se atualizar sobre as coisas deste mundo, sobre aquilo que humanamente é importante para nós neste mundo, que nós também busquemos, nos atualizemos e conheçamos cada vez mais sobre as verdades que constituem a nossa fé, sobre a maneira como a nossa igreja se organiza no tempo e na história, e como ela, sobretudo, é alimentada por estes 3 pilares: o pilar da Sagrada Escritura, o pilar da tradição e o pilar do magistério da igreja, daqueles que ensinam, daqueles que garantem a nossa fé, daqueles que interpretam a nossa fé. Amém.